Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia 27 de novembro. Estão faltando 28 dias para o Natal, é isso? Ah, você está ligado. Esse é o Jornal Últimas Notícias, falando diretamente aqui de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho. Eu estarei com vocês na edição de hoje. Eu me chamo Ednei Paine. Vamos então para a edição do Jornal Últimas Notícias de hoje. Pessoal, nós sempre fazemos assim, né? Bloco Entendendo a Política, para a gente começar falando de coisas que você deve entender, porque é eles que lidam com o seu dinheiro e com o meu dinheiro. É esse pessoal da política que gera a nossa vida, que lidam com tudo que nós podemos ou não podemos fazer. Então, o bom é sempre você entender aonde você pisa e como é que tem que ser as coisas, né? Porque às vezes a gente vota naquele determinado político e não é bem aquilo que a gente quer. Então a gente tem até o direito de errar, como eles têm também, né? Mas um dia a gente tem que acertar. Hoje abordaremos vários assuntos. E um deles é os Correios, né? O assunto bem comentado. Até falamos na edição de ontem, de ontem. Na redação do jornal, os Correios é o assunto que mais premicia. Bom, sabemos então que os Correios não conseguem mais honrar seus compromissos, as suas obrigações, e que eles precisam de 20 bilhões para se reequilibrar. Mas a história não é bem assim. Se eles continuarem nesse mesmo formato, sem aspirações a melhoras, as suas desenvolturas nos negócios, eles pegarão essa grana, pagarão suas obrigações atrasadas e voltarão a fazer dívidas. Em outras palavras, eles irão torrar esses 20 bis e nada irá acontecer. Ficarão devendo, no final da história, ficarão devendo de novo. A empresa ficará de novo à beira de um abismo como está agora. Só que com mais essa dívida de 20 bilhões. Então a situação é complicada. Os Correios não fizeram uma reformulação no seu sistema de trabalho? Não adianta nada eles quererem dinheiro. Então é que nem uma família, né? Uma família que tem muitas obrigações a pagar e ela gasta muito, eles vão jantar fora, tem que ir pro cinema, vão para jogos de futebol e tal. E estão devendo bastante, é legal. Mas daí você arruma uma grana para reequilibrar. E você continua fazendo as mesmas coisas, ganhando o mesmo dinheiro. Então, sempre vai ficar aquele rombo, né? Tem que fazer alguma coisa para mudar. Então, diante dessa situação, eles lançaram um programa chamado Demissão Voluntárias. Aquelas demissões que não requer que o patrão pague todos os encargos aos funcionários. Tipo, o funcionário quer sair, o patrão não quer, porque tem que pagar muito dinheiro, né? Então, demissão voluntária não precisa pagar alguns encargos. E pior, os Correios, já têm um plano para fechar 1.000 agências dos Correios pelo Brasil. Aí você se pergunta onde nós chegamos. Pois se na gestão passada, o malvadão, o governo do ódio do Bolsonaro, lá os Correios trabalhavam como um reloginho. Os Correios estavam dando até lucro. E em menos de 3 anos, o governo Lula transformou uma situação em um filme de terror. Estou falando das famílias que ficarão sem empregos. Fecharão aí. Se vão fechar 1.000 agências e se cada agência tiver 20 funcionários, eu acho que tem mais, né? Eu acho que cada agência tem mais. Tipo, Bento Gonçalves não tem só 20
pessoas para entregar as cartas, para separá-las, para recebê-las. Mas vamos supor que são 20 pessoas cada agência. Se fechar 1.000 agências, são 20.000 famílias sem o pão de cada dia. Você já pensou nisso? Sim, é claro que os funcionários arrumarão outra colocação. Mas temos que pontuar a situação de que o postulante maior ao cargo do Brasil prometeu melhorar a vida do pobre. Lembra na campanha política, o Lula dizia: vou melhorar a vida do pobre, até picanha e cervejinha vocês vão poder comer. E cada vez está piorando. É uma situação complicada. Ontem nós mencionamos também sobre o Banco Master. Lembra do Banco Master? Já ouviu alguma coisa sobre o Banco Master? O Banco Central, que é o chefe dos bancos aqui do Brasil, encontrou desvios de finalidade nesse banco, Banco Master. Até aí tudo bem, sempre tem os caras que vão querer tirar vantagens de outra pessoa, né? Aí, dentre elas, a Polícia Federal achou na casa do gerente do banco, do dono do banco, né? Achou joias, uma adega de luxo, 1.600.000 reais em dinheiro na casa do diretor do Banco Master. Bom, como eu falei para vocês, até aí tudo certo. Mais uma pessoa aí que vai para cadeia por desviar dinheiro, né? A Polícia Federal então descobriu. Mas a coisa começou a ficar embaçada quando o jornal O Globo mostrou conexões do Banco Master com o ex-presidente Temer. Opa, e tem um político no meio, né? E 2 juízes do Supremo. Lewandowski. E quem? Alexandre de Moraes. Olha só, o Santinho. Alexandre de Moraes tem conexões com o Banco Master. E nem precisa se explicar, né? Pois ele é o Todo-Poderoso. Duvido que aconteça alguma coisa com ele. Ele manda e desmanda na Polícia Federal e agora terá que encobrir mais umas de suas falcatruas. O homenzinho lá em cima não dorme de touca, hein, Alexandre? Uma hora ele vai te cobrar. Uma hora você vai chegar na frente dele e ele vai dizer, opa, a tua lista aqui é bem extensa, né? Todo mundo vai chegar na frente do homem e vai ter que dizer, eu fui bom, eu fui ruim. Será que eu fiz coisas que não devia? Será que eu fiz coisas que devia? Um dia chega. Bom, outra situação que devemos frisar é em relação a Nicolas Ferreira. Hoje vamos falar de intolerância aí bastante, né? Pois ele chamou uma mulher trans de homem. Aí o mundo dele caiu. Olha só que ponto chegamos. Um juiz determinou aí que ele pagasse uma multa. Ela, vamos chamar de ela, né? Para não corrermos o risco de sermos processados também. Então ela vai fazer um exame de colo de útero e no diagnóstico do exame o médico confirma câncer de próstata. Já pensou isso? E sim, fica difícil de explicar isso, né? Fica dificílimo de explicar. Ou será que os trans não têm problema de próstata? Para encerrar, né? Então assim, não estamos discriminando ninguém. Só que chegou a uma situação complicadíssima. E para encerrar a pauta, um estudo aponta que 10% da população brasileira vive com uma renda inferior a uma cesta básica. E ainda o governo vem com essa história de tirar o pessoal da pobreza extrema. Que complicação, né? Isso apareceu em um comercial institucional na Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Diz que o Lula tirou o país na página da fome.
No comercial dizia que Lula que era o pai dos pobres, que tinha feito milagres. A gestão Bolsonaro antes dele tinha matado muitos pobres. E na dele ele fez o que devia fazer, né? Deixa eu comentar com você, no Brasil, você sabe quantos brasileiros nós somos aqui no Brasil? Claro, no Brasil, 220 milhões de pessoas, né? É milhões, né? É 220 milhões de pessoas. Então, mais de 44 milhões de brasileiros vivem na pobreza extrema. Olha que a cesta básica em Porto Alegre é R$780. Será que essa galera consegue viver com R$780? 44 milhões de pessoas. Bom, vamos falar um pouco mais leve para refletirmos, né? Uma ministra de Lula, faz tempo que a gente não fala dela, né? Gleisi Hoffmann, grande figura, né? Faz tempo que não mencionamos ela, mas agora ela largou mais uma pérola. Eu tenho certeza que eu tenho que compartilhar com vocês aí para melhorar o seu dia. Ela disse que vai lutar para que as facções como o PCC e o Comando Vermelho não sejam classificados como organizações terroristas. Não sei se dá para chorar ou dar risada, mas Gleisi, às vezes ela fala algumas coisas que complica a vida dos petistas, né? Tá, encerro por aqui então. Por aqui as benfeitorias do governo Lula. Voltaremos na segunda não, voltaremos amanhã, hoje é quinta, dia 27. Voltaremos amanhã com mais um bloco Entendendo a Política. É bem complicado a gente explicar para vocês como funciona a política aqui no Brasil, mas a gente vai, na medida do possível, vai explicando aí. Vamos falar de esportes. Vamos falar de esportes. Véspera de decisão em São Januário. O Internacional já pegou o rumo da roça e chega no Rio de Janeiro para o confronto de amanhã, ainda hoje à tarde. E tem no elenco, sabe quem? A presença de Carboneiro. Na minha opinião, o melhor atleta em atuação no momento aí no Internacional é Carboneiro. E por que eu vou dizer isso? Porque ele deve entrar. Eu sei que os irmãos Dias, os Dias, né, pai e filho, não gostam muito do Carboneiro. Dá pra ver isso porque não colocam ele. E ele é o amuletinho da sorte do Inter, né? E dessa vez eles têm que usar, né? Porque Borré não está mais dando certo. E mais o que ontem teve vitória do Fortaleza. E a situação... o Fortaleza eu acho que é uns 10 jogos que não perde, hein? A situação colorada fica ainda mais dramática. O Inter, sabe quanto era a porcentagem para o Inter cair para a segunda divisão? Era 10%. E com essa vitória de ontem de Fortaleza, passou a 15% para chegar à Série B. As chances do Inter aumentaram. Agora tem que se puxar. Sem contar que o Internacional é o único time que está lutando contra o rebaixamento a ter 2 jogos fora de casa. E fora de casa o Inter não tem conseguido bater as suas metas. Bom, amanhã falaremos mais. Agora vamos falar do Grêmio. A nova direção já tem data marcada para assumir a gestão do clube. Mas tem assim, como a primeira grande questão será analisar para reduzir a folha salarial para o próximo ano. É muito que o Grêmio está gastando. Também tem que avaliar a questão da permanência de Mano Menezes para a próxima temporada. A primeira intenção dessa nova equipe que
comandará o Grêmio, era que ele ficasse. Mas depois dos percalços que ele está causando, das tomadas de decisões erradas, a situação mudou. Não sei qual seria a solução. Eles vão ter que decidir, né? Foi feita uma enquete pelos torcedores lá na Arena do Grêmio. Você quer que o Grêmio fique? Que o Mano Menezes fique no Grêmio ou não? E hoje, na realidade, a resposta foi que não. Não querem o Mano Menezes na próxima, em 2026 aí no Grêmio. Tem alguns que até cogitam o nome de Tite, porque ele saiu lá do time do Rio e disse que ia se tratar, se tratou, e agora disse que está apto. Mas o Tite é uma coisa complicada, porque primeiro ele vai dar atenção ao cenário internacional. Se alguém de fora do Brasil contratar, ele fica. Depois ele tem os times lá de São Paulo. E se não der certo, ele vem para o Grêmio. Provavelmente, né? Uma questão bem importante, né? Que eles têm que avaliar também é sobre o patrocínio, né? Eles querem romper o patrocínio da Alfa, aquela que está na camisa, aí no meio da camisa. Eu não sei que pé está essa questão aí, mas é uma questão bem delicada para se tratar. Mas temos que deixar aí a próxima gestão tomar essas decisões. E da parte gremista ainda segue a preparação aí para enfrentar o Fluminense no dia 2. Tá, pessoal? Um grande abraço, então. Esse foi o bloco esportivo, que tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. É, pessoal, a Natal Fitness é quem dá aquele apoio especial ao bloco esportivo do jornal Últimas Notícias. Vamos falar de estudos, de entendimento, pois o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, afirmou nesta semana que nenhuma outra questão do Enem 2025 será anulada. Apesar da nova polêmica envolvendo o reaparecimento de itens previamente divulgados em um grupo de WhatsApp, a autarquia reforçou que a situação não compromete a integridade do exame. A manifestação ocorreu após virem à tona aí imagens de pelo menos 2 questões aplicadas no Enem deste ano, que já haviam sido compartilhadas em março, 8 meses antes da prova, em um grupo de mentoria do estudante de medicina Ediclei Teixeira, acusado de antecipar itens do exame. Segundo o INEP, a participação de Ediclei em pré-testes aplicados em contato prévio com perguntas semelhantes, a avaliação técnica da autarquia e a qual a eventual memorização parcial e aleatória entre as milhares de questões pré-testadas para o Enem nos últimos anos não compromete a integridade do exame. Diz a nota divulgada pelo Instituto, que não compromete. Uma das questões mostradas por Ediclei ao grupo do dia 14 de março. Se tratava da diluição de soluções. O enunciado apresentado por ele dizia:
você tem 10 ml de uma solução de concentração e 99,95% de água e o restante de cloro. Quantos milímetros de água pura você precisa para adicionar a essa solução para que essa concentração de água passe a ser 99,90? Essa aí até eu acerto, né? Até eu acerto. Se era 99,95% e ele tem que chegar a 99,90%, é claro que é 5%, né? 5 ml, aliás. A resposta correta é essa. Exatamente o mesmo resultado indicado pelo gabarito oficial do Enem. No exame, o item apareceu de forma muito similar na prova de matemática, com os mesmos valores de estrutura de cálculo. Outra questão também identificada nos materiais compartilhados em março abordava a possibilidade com o lançamento de dados. Tipo, enunciado era idêntico ao que apareceu no Enem 2025, aplicado nos 4 cadernos. O gabarito do INEP apontou como correta a probabilidade 125/216. Mensagens divulgadas nas redes sociais mostram ainda que em março, Edclay orientou os seus... o pessoal do seu grupo, né, sobre esse item específico. Agora uma coisa eu garanto, diz Edclay, né? Vou abrir aspas. Agora uma coisa eu garanto. Se cair no Enem, pode marcar 125/216 sem medo de ser feliz. Nem leia o enunciado, não. Fecho aspas. Escreveu o moço. Apesar da nova controvérsia, né? O INEP reforçou que não pretende anular mais questões, mantendo a validade da prova e alegando segurança no banco de itens e no processo de pré-testagem utilizado ao longo dos anos. Que legal, né? Então tá aí, só foi anulado aquelas questões, essas questões aí que deram baque aí não vão ser anuladas. Vamos ao bloco comercial, mas é rapidinho, volto rapidinho, dá uma olhadinha aí. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. Peraí, Universidade aqui de Bento Gonçalves agora está se envolvendo em polêmica. Pois em um documento publicado no fim da tarde de ontem, a UX, aqui de Bento Gonçalves, informou ao Ministério Público que vai manter exposto o memorial em homenagem ao ex-presidente Ernesto Geisel. O acervo foi inaugurado na semana passada na biblioteca do campus universitário da região dos Vinhedos, mais conhecida aqui na cidade como Ferve. Então, na última sexta-feira, o Ministério Público havia recomendado que a UX retirasse ou encerrasse a exposição sobre o ex-presidente, argumentando que não deveria ser mantido memoriais, homenagens ou denominações que enalteçam pessoas que violaram direitos humanos, lá na ditadura. A universidade teria 5 dias aí para acatar as recomendações do Ministério Público. Então, um documento foi redigido pela universidade, pela UX, né? E nesse documento de resposta diz que a UX não vai retirar o memorial. A UX indica que a finalidade é estritamente educativa, sem fazer apologia à ditadura militar ou a atos de exceção. A universidade também afirma que a ação
está amparada na autonomia da entidade e se baseou em decisões técnicas. E também do local, né? O Geisel, Ernesto Geisel, é natural aqui de Bento Gonçalves. Ele foi o 4º presidente a comandar a nação durante a ditadura militar. A sua casa ainda está de pé, em frente aí ao Hospital Tacchini, até fiz várias menções a ela, né? Mas não tenho consciência de quem intimou o Ministério Público a repensar essa ação. Mas acredito que essa pessoa também teria que pedir para trocar o nome da avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, essa avenida que a gente usa muito em Bento, uma das mais importantes do nosso município, pois está enaltecendo outro presidente da ditadura. Esse sim, não nasceu aqui. Castelo Branco não nasceu aqui e ele comandou o país de 1964 a 67. Então, os vereadores que homenagearam Castelo Branco com o nome dessa avenida tão especial para Bento Gonçalves, é a avenida que vai dar lá na Fenavinho, nos pavilhões da Fenavinho. Esses vereadores que deram o nome da Avenida Castelo Branco também são ditadores? Pois ela é uma das mais importantes avenidas do município. E de acordo com o postulante do projeto da UX, também teria que ser trocado o nome dele, né? Se você acha que não pode ter uma menção a um ex-presidente que nasceu aqui, que é fruto de Bento Gonçalves, na realidade esse presidente conhecia também o meu avô. Eles se falavam. Ou como aquela polêmica também envolvendo o hino rio-grandense, né? Muito barulho para pouca efetividade. De que a segunda parte do hino se refere a um desrespeito a descendentes afro-brasileiros. Bah, os vereadores de Porto Alegre desrespeitando o nosso hino. Aí sim eu acho um desrespeito. Até aqui em Bento Gonçalves, alguns eventos esportivos que aconteceram nessa mesma época, que foi entoado apenas a primeira parte do hino rio-grandense, por causa dessa polêmica. Eu estava de corpo presente, né? Eu mesmo fui testemunha desta ação. E quem pediu para que se fizesse isso, para que não se tocasse a segunda parte do hino rio-grandense, foi um secretário da administração municipal. E a ação foi para não gerar atrito. Não gerar atrito, né? Pelo amor de Deus. São pessoas que veem o racismo no eclipse. E é verdade. Lembra que Erundina, de esquerda, ela também queria trocar o nome da caixa preta dos aviões? Porque se referia ao racismo? E não me entendam mal, sim, existe o racismo. Sou veementemente contra isso, contra mesmo. Mas também tem que ter limites, né? Algumas alegações chegam a ser ridículas. Bom, deixa eu tirar minha imagem da frente. Já falei uma coisa que vai dar uma polêmica muito grande. Vamos falar da imagem de fundo do jornal de hoje. São duas figuras ilustres na sociedade aqui de Bento Gonçalves. Esse é o Daniel Panizzi, futuro presidente da entidade do SIC. Futuro presidente do SIC, Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves. E seu antecessor, né? É a pessoa que vai lhe passar a faixa, Carlos Lázari, mais conhecido como Carlão. O Panizzi assumirá a gestão 2026-2027. Ele foi eleito em assembleia realizada nesta segunda-feira e será empossado na noite do dia 4 de dezembro, em solenidade que também marcará a despedida de Carlos Lázari como presidente da entidade, e ele passará a comandar o Conselho Superior da entidade. Durante a gestão de Lázari, Panizzi atuou como diretor de relacionamento vitivinícola.
Experiência aí que reforçou a sua visão sobre o papel estratégico de presidir o SIC, uma das instituições mais importantes da Serra Gaúcha, com mais de um século de história. Então, desde já, desejamos a Daniel Panizzi uma excelente administração, como vem apresentando aí esse pessoal nos últimos anos. Bom, pessoal, voltamos amanhã com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, tchau!